Paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Essa noite vamos meditar no texto de Lucas 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui na NVI, eu acho que um entendimento melhor. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Isso foi logo após a morte de Cristo. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Senhor Deus meu, Pai, com tua presença nessa noite, Senhor, vem com tua misericórdia e com tua graça. Nós estamos aqui por um motivo, Senhor, para ouvir tua palavra e te adorar. Fala nos nossos corações, Senhor. Toque as nossas feridas, Pai, em nome de Jesus. E que aqui não venhamos a sair da mesma forma, Pai, que chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto aqui, ele se dá no seguinte contexto. Contexto que todo mundo já conhece. Jesus ele foi entregue para ser morto, ele foi virado, foi espancado, foi crucificado. E qualquer esperança e qualquer expectativa de um grande rei judeu que os discípulos esperavam, morreu ali. Então, para quem não sabe, naquela época, o povo judeu, literalmente o contexto de Roma, ele era perseguido, ele era oprimido, principalmente pela forma de impostos. Roma pressionava o povo dessa forma. E o povo judeu seguia uma longa caminhada, uma longa história de perseguição, morte e espalhamento através do mundo. Então, aquilo que um dia foi o reino de Israel, aquilo que um dia foi o reino de Deus, já não existia mais. Eram poucos os remanescentes. Mas aí surge a Cristo, surge Jesus. Jesus surge como o tão esperado profeta, o tão esperado Messias Salvador, que viria finalmente trazer a redenção do povo de Israel. Então era esperado, assim como a maioria dos judeus da época, que o Messias viesse em glória, restaurasse o reino de Israel, eliminasse todos os inimigos do povo e finalmente trouxesse o reino de Deus, um reino de glória, onde não haveria mais dor, e a grandiosidade do reino de Israel estaria mais uma vez presente naquela terra. Bem, agora imagine toda essa expectativa, mas aí Jesus morre.
Ele é humilhado, ele é espancado, ele é morto, né? Então, imagine todo o esforço, toda a fé que foi colocada naquele homem, né? Imagine a expectativa daquele grandioso propósito que os discípulos tinham em Jesus. Alguns deles deixaram tudo para seguir a Cristo, né? Ou melhor dizendo, eles deixaram tudo, não em prol apenas de um propósito, mas em prol de uma pessoa, né? Em prol de Jesus. E no fim ele morre e a fé daqueles discípulos parece que não foi recompensada, né? Afinal de contas, aquele era o homem, aquele era o Messias, aquele era o Filho de Deus. Era muito claro. A fé nos dava, o Espírito dava testemunho a nós de que aquele era o Filho de Deus, né? E muitos daqueles discípulos, eles deixaram tudo para trás para seguir aquele propósito. Deixaram famílias, venderam, abandonaram negócios, deixaram tudo por conta de Jesus. Bem, esse é o contexto do que estava passando aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. É interessante que esses discípulos, eles não são muito mencionados na Bíblia, né? A gente só sabe que são dois e que um deles se chama Cleópas. Fora isso, você não tem história a respeito deles, né? Mas eu acho interessante porque, se eles estão nessa história, se Jesus tomou um tempo para acompanhá-los e para ministrar o coração deles, é porque eles tinham alguma relevância no ministério, né? Havia um propósito para eles ali. E no meio do caminho, né, era recente a morte de Cristo. Há 3 dias Cristo tinha morrido. E no meio do caminho eles discutiam a respeito de tudo que tinha acontecido, né? Imaginem só. Eles tinham lá falando sobre a expectativa que estava com Cristo, né? Depois começaram a falar sobre como ele foi torturado, como foi humilhado, o que aconteceu com os discípulos, o que aconteceu com os apóstolos. Todos se dispersaram, todos abandonaram a causa. Não havia mais expectativa nenhuma do caminho, né? do que a gente chamou de cristianismo na época, né? E em meio a isso, Jesus aparece, né? E por certas vezes, por um período ali de 40 dias depois da ressurreição, Jesus aparece a muitos dos discípulos e dos seus seguidores, certo? E Jesus aparece a esses dois, puxa assunto com esses dois discípulos. No entanto, como acontece muitas vezes, os discípulos não reconheceram de imediato que aquele era Cristo. Então, a gente cogita que Jesus ele ressuscitou em um corpo diferente. Ou a gente pode cogitar também que era o mesmo corpo, mas de alguma forma o Espírito impedia os discípulos de reconhecê-lo, como em algumas passagens falam. Então, em mais de uma ocasião, Jesus aparece em corpo ressuscitado aos seus seguidores, mas eles não reconhecem, né? Isso aconteceu, por exemplo, com Maria Madalena, em João 20:15, com os discípulos pescando, e a gente vai abordar isso mais na frente também, essa noite, em João 21, e com esses dois discípulos a caminho de Emaús. A gente pode cogitar também que o homem morreu, ele está morto. Você não espera que o seu mestre morto apareça do seu lado. Então eu creio que é algo parecido. Acho que é mais sobre isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro, o corpo não estava lá, e vem alguém atrás dela e fala: o que aconteceu? Por que você está chorando? Então ela não esperava que o próprio mestre estivesse ali. Pois bem, no versículo 17, Jesus lhe pergunta, Jesus ainda não tinha se revelado, né? Sobre o que eles estavam discutindo. E eles param e conversam, né, com Jesus com os rostos entristecidos. Então é óbvio, era de se esperar, né? Eles estavam decepcionados, eles estavam desiludidos com o que tinha acontecido, né? Então, observe só a forma como eles falam, né? Eles explicam tudo o que aconteceu, né? Eles, no versículo 19, eles falam:
que Jesus era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Né? Então a gente vê nesse momento em que os discípulos eles já se referem a Cristo como um profeta. Ah, ele foi um profeta. Ele tinha poder, né? Ele tinha palavra, ele tinha domínio das palavras, mas ao que parece foi isso. Ele era só um profeta. Aqui parece que ele não era mais o Filho de Deus. Afinal de contas, como é que pode? Deus não morre, né? Não faz sentido. Então, eles estavam claramente entristecidos e desiludidos com tudo que tinha acontecido, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas imaginem só, né? Eu já falei sobre isso, mas imagine toda a desilusão. Imagine você, quando você coloca toda a sua fé, todo o seu empenho, todo o seu esforço naquele projeto, naquela obra, naquele estudo. Não, eu vou conseguir passar aquela prova, eu vou conseguir entrar naquela faculdade, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir passar naquele concurso, naquela seleção. Eu vou me empenhar nessa obra aqui, eu vou ser reconhecido, né? Eu vou gerar frutos, eu vou gerar discípulos. Mas aí do nada você cria uma grande expectativa, vai dar certo, mas de repente parece que Deus vem e passa uma rasteira em você. Parece que não era nada, né? Parece que a sua fé não foi recompensada. Bem, e por que os discípulos eles estavam tão decepcionados? Afinal, a gente vê que não faria muito sentido eles estarem entristecidos, porque hoje, contando a história, olhando para trás, a gente conhece a história, tudo que aconteceu. Mas vejam bem, os profetas anteriores, eles avisaram sobre o Messias sofredor. O Cristo teria que morrer, o Cristo teria que ser humilhado, ele teria que sofrer dores, né? Ele teria que morrer pelos nossos pecados. Né? Foram só os profetas que avisaram? Não, o próprio Cristo também falou, o próprio Jesus falou: eu vou morrer, eu vou ser entregue aos judeus, vou ser traído, né? Vou ser abandonado. Né? Aqueles discípulos falavam: mestre, para com isso, nada disso vai acontecer. Né? Jesus, por vezes, avisou isso. Né? Então, afinal de contas, olhando para trás, para a gente é fácil falar, mas por que os discípulos estavam tão decepcionados se os profetas já tinham anunciado aquilo? Olhando de fora é fácil falar, né? Mas no versículo 21 eles falam o seguinte: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Então, mais uma vez, vamos imaginar: o povo de Israel está sendo oprimido, ele é humilhado, e eles veem com grande expectativa, com grande esperança, o surgimento de um herói, né? De um Messias, de um Salvador, de um Cristo, que traria de volta a glória de Israel. Bem, então, a partir desse momento, vai haver uma virada de chave. Você não vai ser mais explorado, você não vai mais ser extorquido. Né? Imagine só, a partir de agora, esse herói vem, e vocês aí não vão ter que pagar mais nenhum imposto para ninguém, né? Para governo nenhum, para presidente nenhum. Imagine só, né? Vocês vão ter um reino de vocês, um reino de majestade, um reino de glória, cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de lágrimas. E, naturalmente, quem é que não quer isso? Você investe tudo naquilo, você abandona o seu negócio, você abandona a sua família, você quer seguir aquele herói, você quer seguir aquele homem. Né? Nada mais importa, porque a sua vida finalmente vai mudar, vai acontecer aquela virada de chave. Bem, então, existem momentos em nossa vida que nós depositamos fé em algo como nunca nós depositamos antes. Né? E a gente vê aqui que
E tudo que foi dito pelos profetas, tudo que foi anunciado pelos profetas, realmente aconteceu. O Cristo viria, ele realizaria milagres, realizaria maravilhas. No entanto, ele morreria pelo perdão dos nossos pecados. Mas, no entanto, os discípulos, eles tinham outra expectativa. Eles esperavam outra coisa para aquilo. Eles esperavam um reino imediato. É para aqui e é para agora. Nós queremos esse reino agora. Então nós vemos lá, no meio lá da reunião dos discípulos, você tinha lá a mãe de Tiago e João, e fala para Jesus: Senhor, mestre, por favor, reserva um lugar para cada um dos meus filhos, um cada lado do seu trono. Era uma grande expectativa de aquele reino está aqui, a gente já pode quase tocar nele, a gente está para acontecer, a gente está nos finalmente. Mas aí não acontece da forma como os discípulos esperavam, né? Então, às vezes a nossa expectativa, a nossa fé, ela é depositada em algo que não está de acordo com o propósito do Senhor, não está de acordo com o que Deus quer, não está de acordo com a soberania de Cristo em nossas vidas, né? Afinal de contas, a gente, às vezes, é difícil entender o nosso propósito, é difícil, às vezes a gente não consegue compreender o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então, como a própria Bíblia fala, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus 21. Então, Deus ordena que tenhamos fé. Nós temos que ter fé. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que acontece aqui? Nossa, eu tive tanta fé nisso, eu tive tanta convicção do que ia acontecer, né? E parece que não surtiu efeito. Eu orei tanto por aquilo. Bem, então, no versículo 24, diz o seguinte: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Então vejam só, Jesus anunciou a sua morte, ele anunciou a ressurreição, ele avisou que morreria, e algumas mulheres, alguns discípulos haviam dado testemunho de que ele tinha ressuscitado, que o corpo dele não estava lá. No entanto, Cleopas, né, e o companheiro de viagem, eles pareciam profundamente decepcionados com o que tinha acontecido. Então, ao testemunho, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele cumpriu o que foi previsto pelos profetas. Mas, no entanto, eles ainda estavam decepcionados. Mas por quê? Porque as coisas não correram como eles esperavam. Cristo anunciou que ia sofrer, mas eles já queriam um reino de glória, né? Então, irmãos, às vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Às vezes as coisas não acontecem de acordo com as nossas orações. Porque o nosso olhar humano, ele é um olhar curto, é limitado, né? Nós não conseguimos ver o todo assim como Deus consegue ver. Cristo, ele vê toda a obra de arte, né? A gente só consegue ver aquela gotinha de tinta caindo no canto da tela. E é difícil para nós vermos o todo. Então, muitas coisas do que acontece, a gente só entende muito tempo depois, às vezes com o tempo ou com a maturidade. Por que isso aconteceu? Por que foi dessa forma? E há certas coisas também que a gente só vai saber na glória. A nossa mente é limitada. Então, que a gente guarde melhor a nossa fé quando as coisas não saem da forma que o nosso coração quer. Porque o nosso coração, ele é enganoso.
em Isaías 61, versículo 1 ao 3. Esse texto é muito bom. Versículo 1. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém. Quem acredita aqui nesse texto? Quem acredita que é dessa forma que Jesus virá? Então, esse texto é justamente um texto que o próprio Jesus ele recita tempos depois para os seus discípulos. No entanto, ele recita esse versículo até determinado momento. Ele fala para proclamar a bondade do Senhor, né? Ou o dia da bondade do Senhor, né? Então, até aquele momento, era propósito que Cristo viesse, curasse os enfermos, anunciasse as boas novas. Mas o dia da vingança do nosso Deus e todo o resto, o dia da redenção, o dia do reino de glória, ainda não era chegado. Tanto é que Cristo não termina esse texto, né? Ainda não era o momento, não era o momento certo. Mas os discípulos, eles só se atentavam ao que tinha depois, né? Eles só se atentavam à vingança do nosso Deus. Eles se atentavam a realmente a eliminar todos os inimigos. E finalmente, o tão sonhado dia, os dias de glória, né, que todo mundo fala, finalmente iriam chegar. Mas não era assim, não era o momento, né? Então, as coisas elas são dolorosas quando não saem do nosso jeito. Às vezes nós oramos com tanto fervor, nós oramos por provisão, nós oramos por bênção, nós oramos por cura, mas às vezes não acontece. Mas é isso. A vida é assim, tudo acontece por um propósito. Amém? Bem, ele disse, versículo 25: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Já tem um tempo que eu não prego aqui na frente, né? Aconteceram as coisas e acabou que da última vez que eu preguei faz muito tempo, né? Mas sempre que a gente traz uma palavra, é um peso muito grande. Uma vez o irmão me perguntou se às vezes dá aula, eu dou aula à noite, se dá aula ajuda a pregar aqui na frente, né? Então você já deve ter um certo domínio, mas é completamente diferente, irmãos. Você falar, soltar certas informações na frente das pessoas e você falar pelo Espírito. Há um peso diferente nas coisas. E é um pouco, até difícil de explicar, porque por um lado, você sente um peso de ministrar a palavra de Deus para alguém. Mas por outro, quando você está sendo usado, você fica tranquilo, porque não é você que está falando, é o próprio Espírito, né? E na hora de trazer essa mensagem, quando eu estava orando, Deus me trouxe muito ao coração: se arrependa da sua falta de fé. Às vezes é fácil falar sobre fé, né? A fé é a condição de coisas que se esperam, né? Mas às vezes, pessoal, quando você vai pregar a respeito disso, quando você vai falar sobre isso para outra pessoa, às vezes, isso com certeza já aconteceu com alguns irmãos aqui. Às vezes você tem que catar os caquinhos da fé que sobraram e juntar para ver se você consegue pregar alguma coisa, para ver se você consegue ajudar aquela pessoa que está precisando, que
você aqui naquele momento. Né? E às vezes você tem que realmente, você tem que ver aquilo que você está falando ali, né? E às vezes você se sente limitado, porque como é que eu vou falar de fé se eu estou aqui, igual esses dois discípulos, né? Eu estou desanimado, né? Eu estou para baixo. Mas nós vamos ver que isso deve ser combatido. Né? Nesse momento aqui, Jesus parece que ele está tentando dar uma injeção de fé nesses discípulos. Né? Eles estão desanimados e é muito importante que eles não percam essa fé. Né? Os profetas anunciaram a morte de Jesus, Jesus anunciou a morte. E agora, Jesus, depois de morto e ressuscitado, ele está ali mais uma vez. Eu morri e ressuscitei. Né? Ele está reforçando a fé daqueles discípulos. Né? Isso é muito bom para a gente, pessoal, porque Jesus, ele se preocupa com a gente. Ele não gosta que a gente esteja para baixo, que a gente esteja desanimado, desiludido. Né? Ele está ali para nos chamar de volta. Né? Então, que nos alegremos, porque Deus é um Deus que nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele espera que nós nos acheguemos a Ele. Nós não estamos desamparados. Eu queria abrir agora, a gente vai andar um pouquinho sobre o texto de João 21, a partir do versículo. Esse texto é excelente também. Ele segue na mesma cronologia, pouco tempo depois do que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Bem, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Mais uma vez, ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles avançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Essa daqui é a segunda pesca milagrosa. Já tinha acontecido uma pesca. A gente vê aqui nesse texto que depois da morte de Cristo, alguns dos discípulos voltaram aos seus negócios de antes. Né? E a gente viu que uma boa quantidade deles era pescador. Né? No versículo 3, fala que Pedro chamou os outros amigos, os outros companheiros para pescar. Né? E eles foram juntos. Bem, vamos falar um pouco de Pedro. Pedro, ele parecia ser o mais entregue de todos os apóstolos. No entanto, ele nega a Cristo por 3 vezes. Pedro, aqui era mais a parte de, era um dos mais velhos. Afinal de contas, ele era casado, né? E ele devia imposto ao templo. Né? Então, o cobrador de imposto veio e fala: ei, o seu mestre não paga imposto não? Aí Jesus vai lá e fala: Pedro, vai lá, pesca um peixe, de lá vai sair uma moeda e você vai pagar por mim e por você. Isso indica que Pedro era maior de idade na época, ele tinha acima de 21 anos, certo? 21 anos ou mais. E isso é importante no contexto da coisa, porque a gente vê que os discípulos, eles eram muito jovens. Né? Então, havia certo peso de responsabilidade em pessoas tão jovens naquela época. Então, Pedro,
ele também, sendo um dos mais próximos de Jesus, sendo mais velho, ele desempenhava certa função de liderança na coisa toda, apesar da natureza dele. E a gente vê nesse texto aqui, mesmo após a morte de Cristo, Pedro ele tinha aquela relevância, né? Ele estava lá, só bora pescar, e os outros iam junto. Então, ele era aquele que, vamos fazer, vamos para frente, vai dar certo. Bem, mas o que acontece? Eles estavam pescando, mais uma vez não conseguem pescar nada, vida difícil, pescador. Mas Jesus aparece e mais uma vez eles não reconhecem a Jesus. Jesus pergunta se eles têm algo para comer, né? E essa é a primeira vez que Jesus fala, ele convida para comer, né? Tanto tem a questão da comunhão, né? O dividir o pão, né? Compartilhar mesmo quando, eu não sou um fantasma, né? Eu ressuscitei, eu como. E Jesus pede para que, visto que não tinha alimento, né? Ele pede para que lance a rede ao mar, né? Já é uma atitude meio suspeita, né? Visto que ele já tinha feito isso antes. Mas depois de acontecer isso, mais uma vez ocorre uma pesca milagrosa, que já tinha acontecido antes. E é interessante que a primeira pesca milagrosa foi o primeiro chamado dos discípulos. Então, na primeira pesca milagrosa foi aquele momento em que Jesus fala para Pedro: me segue, você vai ser pescador de homens. Então, logo que a rede vem cheia de peixes, aí João finalmente se toca. É sempre João tem um certo tato, entendimento das coisas, né? Pedro é o Senhor, o Senhor, né? Não é o profeta, não é o Jesus, é o Senhor, o nosso Senhor, né? E é interessante, na primeira vez que ocorre a pesca milagrosa, Pedro cai, ele se prostra diante de Cristo e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador, né? Dessa vez que ocorre a pesca, Pedro já tem uma reação diferente. Ele imediatamente se veste, se joga na água e vai em direção a Cristo, né? Sem pensar duas vezes, né? Deixa os peixes aí, deixa o barco por aí, vocês cuidam, eu vou até onde ele está, né? Então, tem algo interessante também nesse texto, e a gente não sabe se é muito não, mas é interessante se observar que na primeira pesca milagrosa, o texto fala especificamente que as redes se romperam. Mas aqui ele deixa bem claro que mesmo tendo pescado 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. É muito interessante certos detalhes que a Bíblia nos dá, né? Então, deixa eu falar, veio comer, né? E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem ele era. Então, ela tem entendendo que dá a entender o seguinte: Jesus está ali, não parece Jesus, ele não está com a aparência de Jesus, mas nós sabemos que é ele, então não vamos nem perguntar quem é ele. Então, é muito forte, pessoal, essa passagem, a forma como Jesus conduz as coisas, né? Lá no início do ministério, Jesus vai até os pescadores, opera uma pesca milagrosa e fala: venham e sigam, que vocês vão ser pescadores de homens. Agora aqui, está todo mundo desiludido, desanimado, triste, meio que afastado, sem expectativa do Evangelho, e Jesus mais uma vez aparece, opera uma pesca milagrosa para os pescadores e mais uma vez faz um chamado ao ministério. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Ele é um Pai que nos chama de volta. É um Pai que não se alegra quando nós estamos desanimados, quando nós estamos para baixo. Ele não se alegra quando nós estamos com a fé desfalecida. Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem misericórdia, que nos chama de volta. Amém? Então, mais uma vez, eu enfatizo o seguinte, pessoal: quando eu venho aqui, não é para trazer informação, e é um peso muito grande. E mais outra coisa que Deus falou comigo quando eu estava orando foi:
pregue e pregue. Tenha misericórdia dessas pessoas. Não seja como Jonas, que pregou porque foi obrigado, mas queria que eles fossem, que Nínive fosse condenada. E realmente creio que essa palavra aqui de hoje, que eu estou pregando, foi Deus que me tirou aqui, porque muitos de nós estamos precisando. Não apenas eu, mas creio que muitos aqui estão. Amém? Então Deus está chamando muitos de nós de volta. Ele está reacendendo a fé em nossos corações. Ele está operando mais uma vez milagre em nossas vidas e renovando. E que nós possamos renovar os nossos votos para com Ele. Amém? Bem, ainda nesse texto, capítulo 21, a partir do, vamos pular lá para o versículo 17. Bem, mais uma vez, interessante a forma como Jesus aborda tudo, né? Ele está lá, ele está com o peixinho lá na brasa, né? Ele convida e ele chama os discípulos para a comunhão, né? E é nesse momento que ocorre uma das cenas, né, a parte mais conhecida, uma das partes mais conhecidas da história de Pedro. Nesse momento, a gente sabe que Pedro negou a Cristo 3 vezes, e aqui por 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o ama. Então, no versículo 17 diz o seguinte: eu pulei uma parte que a gente já sabe o contexto, né? Mas pela 3ª vez, ele, Jesus, disse a Pedro, né? Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus e ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Isso de Jesus: cuide das minhas ovelhas. Isso por 3 vezes. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro ia glorificar a Deus. E então disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Esse era o mesmo que inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Bem, então a gente vê o seguinte: Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? É meio que para colocar realmente a comissão, a fé de Pedro à prova. Pedro nega Cristo 3 vezes, e por 3 vezes Pedro tem que falar para Cristo e para si mesmo: sim, Senhor, eu amo, tu sabes todas as coisas, né? Então Pedro está com a fé abalada, ele está desanimado com o mistério, e Jesus reforça Pedro que se ele o ama, ele tem que fazer o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus é bem claro nesse ponto: Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Você não pode estar afastado, não. Você não pode abandonar essa obra, não, né? Jesus falou: vamos lá, avisem para os discípulos e para Pedro, eu estou indo para tal cidade, espero por eles lá. Ou seja, Pedro estava de fora, Pedro estava desanimado, desiludido, né? E Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida desses discípulos, Pedro. Isso é muito importante porque tem um texto conhecido, que é o texto de 1 Coríntios 13, né? Ele fala sobre o amor como dom supremo. No final do texto, ele fala que nós sabemos que a fé. Não, no final do texto fala o seguinte: fala que depois de Paulo descrever a importância, a grandiosidade e como o amor é o dom supremo, ele fala o seguinte: agora, permanecem agora esses 3: a fé,
a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. A fé por si só, sabe? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que nós não vemos, né? Então, a nossa fé ela é constantemente colocada à prova, mas ela permanece, ela deve permanecer no final. A esperança, por si só, já diz tudo. Qual é a esperança maior que nós temos? Que é a esperança da vida de Cristo, né? A expectativa da vida gloriosa, da salvação e da vida eterna. E é uma esperança, uma expectativa que nós guardamos por toda a nossa vida terrena. Amém? O amor, como diz Paulo, ele é o dom supremo, né? E que a gente fala de ver esse negócio de amor como se fosse esse amor de novela, ou esse amor que os músicos, os filósofos falam, né? O amor, como nós já sabemos, o amor perfeito, é o amor encarnado, né? Ele é Cristo. E o amor verdadeiro, ele é um mandamento. Amém? Então, que nós guardemos, né? Fé, esperança e amor, né? Que isso permaneça. Versículo 18, Cristo fala fala uma parábola bem estranha, né? Ó Pedro, agora você se veste, vai para onde você quer. No entanto, quando você for mais velho, outra pessoa vai vestir você e você vai ser levado para onde você não quer ir. E a própria Bíblia fala que Jesus estava anunciando um tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. Então, de acordo com a tradição, quando a gente fala de acordo com a tradição, pessoal, é porque não está na Bíblia, mas há manuscritos que falam a respeito disso. Então, de acordo com a tradição, Pedro, nós sabemos que ele foi crucificado, ele morreu crucificado. E a tradição diz que ele se sentia tão indigno de ser morto da mesma forma que o mestre, que ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, né? Então, ela disse que Jesus estava falando quando falou sobre o tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus, né? Então imagine só, Pedro está desiludido, né? Ele está cheio de remorso porque ele negou a Cristo, e Jesus vem falar para ele que tipo de morte aguarda ele, né? Pedro, eu sei que você está triste aí, mas você vai morrer também. O que passou pela cabeça de Jesus? No entanto, a morte que aguardava Pedro, o texto fala que é o tipo de morte a qual ele glorificaria a Deus. Então vejam só, Pedro, que negou a Cristo 3 vezes por medo, glorificaria a Deus com a morte martirizada, né? Então ele glorificaria a Deus com a sua morte, né? Seria quase como uma redenção para Pedro morrer daquela forma. Bem? Então, e no final, o Senhor realmente fala, sigam, né? Bem, aí o que acontece depois disso? Ó Pedro, vem até aqui, vamos conversar aqui, certo? Aí o que acontece? Quem é que está perto lá, quem está acompanhando a história, e foi que escreveu o texto aí? João. Então Jesus chama Pedro de lá, e quem é que vem? Vem o curioso, o cara chato, João, atrás, querer saber o que vai acontecer, né? Então, observe só, Jesus está falando sobre a morte de Pedro. A morte de Pedro glorificaria a Deus, né? E João vem atrás, ouvindo a conversa. Pedro, a gente não sabe se Pedro ele entendeu qual foi a dica que Jesus deu. Ele não entendeu, a gente não sabe se Pedro entendeu sobre a respeito da morte, que Pedro realmente morreria para glorificar a Deus. Mas Pedro, ele parece que ele se incomoda com João, que está lá atrás, e fala o seguinte: Senhor, ok, mas esse daqui, que está atrás da gente, se referindo a João, os apóstolos, pessoal, é muito admirável na história deles. Pedro, João, né? Foram grandes homens, mas é o tipo de pessoa que você não gostaria de discipular, eu acho, né? Cabeça dura, impossível, trabalhoso, mas
era o tipo de pessoa não capacitada, era o tipo de pessoa que você não indicaria para ninguém, mas foram esses que Cristo usou. Dá para imaginar isso? Bem, então, quando Pedro faz essa indagação, Jesus fala algo interessante. Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até o momento da minha volta, o que é que isso te importa, Pedro? Então há algo de muito importante nessa declaração de Jesus, que é algo que se refere ao que remete à soberania de Deus. Se a gente for no texto de Colossenses 1, está caminhando no final. A gente tem tempo. Colossenses 1, do 15 ao 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Quando Cristo fala sobre o que isso te importa, Pedro, siga-me você, ele está falando que, Pedro, eu estou falando, Pedro, é do seu propósito, do que você vai fazer, do que eu mandei você fazer, Pedro. O que João tem que fazer, o mistério de João, o tipo de morte que João vai ter, não é da sua conta, não te importa. Nós vemos que Deus, Ele é Deus soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele é grandioso, Ele é eterno, Ele é infinito. Mas Ele também é um Deus que age de forma pessoal. Cada um de nós tem o seu propósito. Amém? Então, se a gente for também Colossenses 22, no mesmo 22 não, 22, né? No mesmo capítulo, mais à frente. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Versículo 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Fé. Alicerçados na fé. A fé não é algo constante, infelizmente. Às vezes ela até cai, mas é importante que a gente continue buscando uma fé maior. Paulo está sempre enfatizando a respeito disso. Mas nós estamos falando aqui sobre a soberania de Deus, a soberania do nosso Senhor, que isso te importa. Então vamos pegar, por exemplo, da história lá de Jó. A gente já conhece, não vou nem me aprofundar muito, mas Jó perde tudo. E ele sabe, e nós sabemos que Jó não era culpado de nada. Jó, ele era inocente. E Jó ele fala, eu queria estar diante de Deus, eu queria estar diante do tribunal do Senhor e colocar a minha causa diante dele, eu queria defender, eu queria dizer, eu queria saber o que foi que aconteceu. Eu não fiz nada de errado, eu não mereço estar passando por isso. Não é qualquer um que está falando isso, é Jó, o justo, né? Deus fala, viste que você é o Jó, como ele me tem, né? Foi o próprio Deus que falou, né? Então Jó tinha razão, né, nesse ponto. Mas como é que, em certo ponto da história, Deus aparece para falar, para responder a Jó e aos amigos. E Deus não começa repreendendo os amigos, não. Ele começa repreendendo a Jó. Ele usa palavras muito fortes, os amigos falam, né? Se referindo a Jó, ele fala, quem é esse
que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento. Se prepare como simples homem que você é, porque eu vou fazer algumas perguntas e você vai ter que responder. Onde é que você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Vamos, me responda. Se é que sua sabedoria é tão grande, né? E num longo discurso, Deus meio que parece que ele está fazendo assim, em Jó, pisando mesmo. Para mostrar para Jó que Jó, eu sou soberano sobre tudo. Para tudo há um propósito. Eu falo para as estrelas, sigam esse caminho e elas seguem. Eu falo para o mar, mar, venha só até aqui, e o mar para bem aqui. Eu sou soberano, Jó. Eu faço o que bem entende. Amém? Então Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E para cada coisa ele tem o seu propósito. Então, mais uma vez, é importante lembrar que Deus, apesar de ser soberano sobre tudo, ele também é um Deus presente de forma pessoal. E que cada um de nós tem o seu propósito de acordo com a vontade de Deus, né? De acordo com a nossa vontade. Amém? Então, nem todos nós vamos ser chamados para morrer martirizados. Nem todos nós seremos chamados para pregar na África. Né? Nem todos nós seremos chamados para pregar no público ou para cantar em louvor. Né? Mas todos nós somos chamados para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Amém? Então, tudo que vocês fizerem, façam para a honra e glória do Senhor. De acordo com o quê? Com a vontade de quem? Com a vontade dele. Não com a nossa. Às vezes a gente se ilude, achando que desejando uma coisa, mas na verdade isso é só desejo nosso, né? E não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? Então é importante que a nossa fé e a nossa oração estejam alinhados com o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Era o que a gente estava falando no nosso encontro do discipulado. Então, que a nossa oração esteja de acordo com o propósito do Senhor. Então, Estevão, o justo Estevão, o fantástico Estevão, o que foi que ele orou? Senhor, recebe o meu espírito. E ele morreu. Os filhos de Daniel oraram. Falaram, rapaz, se o Senhor, se o Senhor quiser nos salvar, se Deus quiser nos salvar, Ele vai salvar, mas se Ele não quiser, tanto faz, a gente não vai se gostar de ti. E eles foram salvos. Estevão morreu, os amigos de Daniel, eles se livraram. A propósito para cada um nessa terra. Amém? E o que foi falado também no nosso encontro, aquela história lá da prisão de Pedro. Né? Pedro foi preso, né? Ele provavelmente estava para ser morto. Alguns já tinham sido perseguidos, presos e mortos. Né? E a igreja está em oração, está em intercessão por Pedro. Aparece um anjo na cadeia, livra Pedro. Pedro sai da cadeia, né? Vai para onde os discípulos estão orando por ele. Os discípulos ficam sem acreditar. A escrava, né, a serva da casa, fala, Pedro está lá fora. Eles ficam sem acreditar. Eu estou orando para Pedro ser liberto. Ele está mais lá fora e eu fico sem acreditar. É impressionante isso, né? Como Deus atende uma oração. Mas a gente para também não lembra que os apóstolos morreram. Pedro morreu, Pedro foi crucificado. Em algum momento, a intercessão da igreja não foi atendida, porque era propósito de Deus que Pedro morresse para glorificar o Senhor. Então, o pastor está ministrando muito isso na gente. Uma oração de acordo com o propósito de Deus, uma fé de acordo com o propósito do Senhor. Estejamos alinhados com o propósito. Amém? A gente poderia falar de vários outros
outras figuras importantes da Bíblia, né? Mas tem uma que eu sempre falo e eu nunca canso de falar, já está caminhando no final, está pertinho. Sobre a história de Jonas, né? Jonas, ele é lá finalmente engolido lá pelo peixe. O pastor já falou sobre isso recentemente. Eu acho a oração de Jonas uma das mais fortes que são narradas na Bíblia. É uma oração profunda. Jonas, ele não queria pregar para aquela cidade, ele estava desanimado, aquela cidade não merecia salvação. E ele fala o seguinte: Senhor, os que se entregam à idolatria, Jonas capítulo 12, os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que é misericordioso. Ou seja, aqueles que estão pecando, estão abandonando a Deus que é misericordioso, que perdoa o pecado. Mas, com voz de agradecimento e gratidão, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, nos fala sobre voto. Senhor, eu fiz um voto perante o Senhor. Eu me rendi a Ti. Eu sou o teu instrumento. Independente de como for, eu vou seguir a tua vontade. Eu vou fazer de acordo com o que o Senhor quer, não de acordo com o que eu quero. O que eu votei, o que eu prometi, eu pagarei. Então, que essa noite nós possamos lembrar do voto, da promessa que nós fizemos e que nós recebemos no início da nossa caminhada. Voto e promessa que estão constantemente sendo renovados em nossos corações. Porque de vez em quando Deus vem e nos chama de volta, porque nós estamos caídos, nós estamos desamparados, nós estamos nas profundezas que nem Jonas estava. Amém? Então, que nós pensemos também em João, né? Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus nas margens do mar de Tiberíades, né? E essa é a postura de uma ovelha que reconhece o seu pastor, uma ovelha que está próxima, uma ovelha que reconhece aquele que cuida de você, né? E, inclusive, aquele que estava lá quando Cristo morreu, que não abandonou ele, nem quando todos abandonaram. João também continuou, mesmo após a morte do seu irmão Tiago, que foi morto na fila de espada. Ele continuou, mesmo após a morte todos os outros companheiros apóstolos. Ele foi até o fim da sua vida, até os seus 90 e tantos anos, pregando e ministrando a palavra, cumprindo o voto que ele tinha prometido a Cristo. Amém? Que sejamos mais como esses que perseveraram até o final, esses que, mesmo diante das derrotas, eles tinham convicção, eles tinham a fé de que eles esperavam pelo reino de glória, de amor que ainda viria. E é como Cristo fala: eu não tardo em voltar, né? Então estejam vigilantes. Amém? Então nós guardemos a fé, que possamos lembrar que tudo nessa vida há um propósito. Há propósitos diferentes para cada um de nós. Amém? E que nós guardemos nosso coração e nosso entendimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos.